do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui, meus irmãos, neste capítulo, Paulo, ele nos ensina sobre os dons espirituais, mostrando que todos vêm do mesmo Espírito e que cada dom tem um papel importante dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas antes de a gente começarmos, meus irmãos, eu peço, como eu sempre peço nos outros vídeos, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal. Por quê? Fazendo isso, meus irmãos, vocês fortalecem o canal, deixando o seu like e se inscrevendo. E além de vocês fortalecerem o canal, o YouTube, ele vai recomendar os nossos vídeos, os meus vídeos, para mais e mais irmãos que não conhecem a Palavra de Deus e que por meio deste canal aqui, eles possam conhecer a Palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu joinha? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui nos primeiros versículos, do 1 até o 11, sobre a diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Vamos ler com calma e logo em seguida vamos estudar, ok? Do 1 até o 11. Vamos ler aí. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele explica que existem muitos dons espirituais, muitos dons. O dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, o dom da cura,
o dom dos milagres, o dom da profecia, o dom do discernimento, o dom das línguas, o dom da interpretação e muitos outros dons. Muitos outros. Só que todos esses dons aqui, eles vêm do mesmo Espírito Santo. Do mesmo Espírito Santo. Não vem de outro Espírito, mas de um só. Por um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos esses dons vêm. É de um só Espírito. Por isso que nesses versículos aqui, nós aprendemos que os dons que nós recebemos, eles não são para a exaltação pessoal. Não é para a gente se amostrar, para a gente ficar famoso, para a gente ter status, ter fama. Não, não é para nossa exaltação, não é para a gente se exaltar, para nossa exaltação pessoal. Não. Esses dons que recebemos, eles são para o serviço e a edificação da igreja. Esses dons que recebemos, meus irmãos, é para o serviço da igreja, é para edificarmos, é para evangelizarmos para a igreja. Por isso que nós recebemos esses dons. E por isso que para a nossa realidade aqui, meus irmãos, esses versículos nos mostram o seguinte: peçam ao Espírito Santo, meus irmãos, que manifestem os dons na sua vida. Peça ao Espírito Santo nas suas orações. Peça os dons. Um dom que Ele revele o dom que você tem. Qual é o meu dom? Peça ao Espírito Santo esse dom. E Ele vai manifestar em você, na sua vida. E use esse dom que o Espírito Santo está dando a você, que você está recebendo. Use ele para ajudar e servir as outras pessoas. E não para a sua exaltação pessoal, mas para servir a igreja. Cada vez mais fazer Jesus maior. Que Jesus cresça e a gente diminua. É para isso que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Use eles não para a sua exaltação pessoal, repetindo, meus irmãos, não para a exaltação pessoal, mas para servirmos e ajudarmos a igreja. Amém? Vamos agora continuar nesses próximos versículos aqui, do 12 até o 20, onde vamos ver aqui que há um só corpo em Cristo. Dos versículos do 12 até o 20. Vamos ler aí. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele nos mostra que a igreja é como um corpo. A igreja é como um corpo. Cada membro tem uma função diferente. Cada membro da igreja tem uma função diferente. Mas todos formam um só corpo. Cada membro, lembrando, repetindo, meus irmãos, cada membro
tem uma função diferente. Cada um tem uma função diferente, não é funções iguais. Cada um tem uma função diferente dentro da igreja. Só que todos os membros, eles formam um só corpo. Um só corpo, que é a igreja. Por isso que ninguém pode se considerar inútil ou menos importante. Ninguém pode considerar isso. Eu sou inútil para isso, eu não sirvo para isso. Ou se considerar menos importante. Eu não sou importante não aí. Não. Isso, ninguém pode considerar isso. Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Porque lembrando, cada membro tem uma função diferente. Mas todos os membros formam um só corpo, que é a igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui aprendemos, nesses versículos, que cada cristão é essencial na missão da igreja. Cada um de nós, meus irmãos, somos essenciais na igreja. Nós temos um papel único, sim, mas todos nós formamos um só corpo. Um só corpo. Por isso que valorizem, meus irmãos, o seu chamado. Valorizem, deem importância a isso. E também o dom dos outros. Valorizem tanto o seu chamado como também o dom dos outros. Valorizem. Reconheçam, meus irmãos, que todos nós somos necessários no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós somos necessários, somos importantes. Somos importantes. Lembrem disso. Valorizem, meus irmãos. Valorizem isso. Não se sinta inútil, não se sinta menos importante dentro da igreja. Não. Mas que nós somos parte necessária, somos importantes para o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Ok, meus irmãos? Ficou bem claro aqui? É isso. Não se sinta menos inútil. Não se sinta menos inútil, menos importante. Você é necessário para o corpo de Cristo. Amém? Vamos continuar agora, nesses próximos versículos aqui, do 21 até o 26, onde vamos ver aqui a importância de cada membro. Desses versículos agora, do 21 até o 26. Vamos ler aí. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Olha isso, meus irmãos. Olha a importância de cada membro aqui. Paulo, ele reforça que não existe um dom mais importante do que o outro. Não existe um dom mais importante, um dom que seja especial, um dom que seja esplêndido. Não existe um dom mais importante do que o outro. Mesmo os que parecem pequenos ou fracos têm um valor indispensável para o corpo todo. Olhe isso, meus irmãos. Mesmo as pequenas partes do corpo, as mais fracas, elas têm uma função indispensável, um valor indispensável para o corpo de Cristo. Por isso que aqui, meus irmãos, aprendemos que no reino de Deus, não há espaço para desprezo ou orgulho. Todos em geral, todos, sem exclusão de ninguém, todos somos necessários para o corpo de Cristo.
Todos, meus irmãos, todos nós somos necessários. Por isso, meus irmãos, nunca se comparem com os outros. Nunca se comparem com os outros. Ah, porque meu irmão, ele tem um cargo maior dentro da igreja. Ah, porque minha irmã, ela tem uma função maior dentro da igreja. Não se comparem com os outros, meus irmãos. Nunca se comparem com os outros. Mas cumpra com amor a missão que Deus lhe confiou. Cumpra com amor. Com amor. Amor a Deus. Cumpra a sua missão. Não fique se comparando a ninguém. Cumpra a sua missão que Deus confiou. A missão que Deus confiou em você. Cumpra. E não fique se comparando com os outros. Porque, lembrando, todos nós somos necessários. Amém, meus irmãos? E agora, para finalizar esse capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver aqui, dos versículos do 27 até o 31, sobre a unidade na diversidade. Nesses últimos versículos aí, do 27 até o 31. Vamos ler aí. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele conclui, lembrando que a igreja, ela é formada por diferentes ministérios e funções. E é isso mesmo. A igreja, ela é formada por diferentes ministérios e funções, diferentes funções também. Apóstolos, profetas, mestres, aqueles que têm os dons de cura, os dons de serviço, de liderança. Só que todos eles, complementam uns aos outros. Todos complementam. Por isso que aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a igreja, ela só cresce, só vai para frente quando cada dom ele é colocado a serviço, quando nós servimos. A igreja só vai crescer quando cada dom que Deus ele nos dá, ele é colocado a serviço. Quando esse dom que nós recebemos é colocado a serviço da igreja. Por isso, meus irmãos, para finalizar esse capítulo daqui de hoje, descubra o dom que Deus ele lhe deu. Descubra esse dom nas suas orações. Peça a Deus que dê esse dom, que revele esse dom que ele lhe deu. E coloque esse dom em prática na comunidade ou na sua casa, onde quer que você esteja. Coloque esse dom em prática. Para quê, Tom? Para que o corpo de Cristo ele seja edificado. Para que a igreja ela cresça. Que Jesus Cristo ele cresça e nós diminuamos. É isso, meus irmãos. Descubra hoje esse dom. Peça a Deus que revele esse dom a cada um de vocês. Que Ele deu esse dom a gente. Mas nós temos que descobrir, pedir a Deus que revele esse nosso dom. Amém? E agora, meus irmãos, para terminarmos aqui o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aprendemos aqui 5 ensinamentos hoje. Primeiro ensinamento que aprendemos: a diversidade de dons, mas todos os dons
vem de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, a igreja, ela é o corpo de Cristo, formado por muitos membros. Muitos membros. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, formado por muitas pessoas, muitos membros. Foi o que aprendemos. Terceiro ensinamento. Cada membro, cada pessoa dentro da igreja é importante e indispensável no serviço. Somos importantes, somos indispensáveis. Tá certo? Aprendemos. Quarto ensinamento. Os dons, eles existem para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E não para a gente se exaltar, mas para nós servirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, ao serviço da igreja. Quarto ensinamento. E o quinto e último ensinamento que aprendemos é que a unidade e a diversidade, elas caminham juntas, elas complementam umas às outras. Cada membro, cada função dentro da igreja complementa uma a outra. E juntas complementam e caminham juntas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? E para finalizar esse capítulo 12, meus irmãos, como eu sempre peço nos vídeos, antes de finalizarmos, se esses estudos estão edificando a vida de cada um de vocês, se está preenchendo o seu coração, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque é muito importante a sua inscrição e ativação do sininho. Por quê, Tom? Porque quando você se inscreve, você também ativa o sininho. Nos próximos vídeos que eu postar, o YouTube, ele vai já notificar a você. E você não vai perder o próximo vídeo do estudo que eu postar. Por isso, meus irmãos, e também, fora isso, vocês ajudam o YouTube, meus irmãos, a recomendar para mais e mais pessoas. Para que mais pessoas venham, através deste canal, conhecer a palavra de Deus. E para finalizar, meus irmãos, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com alguma pessoa que vocês tenham proximidade. Compartilhe esse vídeo, que possa ser que essa palavra toque no coração desse irmão e essa irmã, e ela comece a ler a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, meus irmãos, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.